Esse juiz nunca mais arbitrará luta nenhuma da Dream Art, disse o Isaac Baiense ao ver seu aluno derrotado por erro de arbitragem. Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Ei, antes de ir para o vídeo, criamos uma playlist aqui no canal só com aula no Gui grátis. Acabou esse negócio de no Gui só na sexta-feira, hein? Já fala pro mestrão assistir os vídeos e passar para vocês. Caso na sua academia não tenha, arruma o parceiro e bora treinar no Gui. Na sexta-feira, dia 9 de dezembro, tivemos o Mundial no Gi, onde os faixas marrons entraram em ação. Já tem vídeo aqui no canal falando os resultados de algumas lutas. Se você não assistiu, vou deixar no final como sugestão pra você. Vai sair um vídeo ainda hoje no canal falando os resultados dos faixas pretas. Como vocês podem perceber, a minha voz, por conta da live de ontem, foram o quê? 7 horas de live, deu ruim. Então vou falar um pouquinho mais devagar, mas pelo menos pra vocês não ficarem sem os resultados, tá? Então, na sexta-feira, aconteceu uma polêmica na luta entre o Zack, da EOJ, contra o Marco, da Dream Art, onde o Marco estava vencendo a luta por 2 pontos e o Zack estava com 2 vantagens. E nos 30 segundos finais de luta, o Zack fez uma entrada de queda no Marco e foi aí que toda a polêmica aconteceu. O que rolou? De acordo com a regra, quando tem essa fuga de tatame, você ganha uma punição e o seu adversário ganha 2 pontos. Porém, nesse caso, ao meu ver, não foi o Marco que fez a fuga de tatame. Foi o Zack no movimento de queda que provocou essa saída. Se liga só, eu vou colocar 2 vezes o vídeo para vocês verem. O árbitro então dá 2 pontos para o Zack e uma punição para o Marco. O Marco fica sem entender, ele meio que reclama com o coach dele, que eu acredito, o seu Isaac Baiense, não dá pra gente ver ou ouvir quem é que estava lá e o que ele falou. O árbitro então dá mais uma punição para ele e assim ele perde a luta, porque eles ficaram empatados na pontuação 2-2, mas o Zack tinha 2 vantagens. O Isaac Baiense fez um post indignado com isso e eu vou ler aqui agora para vocês. Esse juiz nunca mais arbitrará nenhuma luta da Dream Art. O adversário do Marco joga ele para fora da área de segurança no final da luta e o juiz pune o Marco, que consequentemente o seu adversário recebe os 2 pontos. Pontuação que define a luta nos últimos segundos e prejudica o nosso atleta. O maior problema não está no erro, até porque todos nós erramos, e sim na falta de humildade de querer arbitrar uma semifinal de mundial sozinho. Eu pedi 10 vezes para ele rever a atitude e mesmo assim ele deu a vitória para o adversário. Talvez ele nunca tenha sido atleta e não sabe o quanto temos que nos sacrificar para estar aqui competindo em busca dos nossos sonhos. Espero que os juízes se capacitem mais e tenham humildade quando errarem. Muitas das vezes, ele tem o poder de tirar o sonho de nós, atletas. Meu objetivo com esse post é que os juízes prestem mais atenção. Na minha opinião, o Marco não forçou o movimento de fuga, e sim o Zack gerou o movimento de saída. Cara, importante ter o VAR nessas situações, porque assim, tudo acontece muito rápido, às vezes pelo ângulo, o árbitro não conseguiu ver isso. Pô, e o atleta perdeu uma luta por erro de arbitragem é muita sacanagem. Ir para os Estados Unidos para lutar, hospedagem, comida, tudo é muito caro para você perder por um erro que não foi seu. Isso porque eu nem tô contando com toda a preparação que o atleta faz para estar no evento desse. E no nível profissional, uma derrota faz muita diferença no cartel. Agora eu quero saber a sua opinião. Para você foi um erro de arbitragem ou realmente houve fuga? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui.
Tchau, obrigada, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre os resultados dos faixas marrons e o outro vídeo é uma posição que o professor Eric passou, que é muito parecida, não é muito parecida não, é a do Nurmagomedov. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.